Ao longo de sua história, a região do Contestado sempre foi marcada por muitas disputas políticas e econômicas, localizada entre Santa Catarina e Paraná. E um desses episódios foi causada por uma rica floresta em uma grande região dedicada à plantação de erva mate. Uma das grandes manifestações desse problema se dava na pressão exercida pelos grandes proprietários de terra que forçavam agregados a se estabelecer em outras terras. O movimento do contestado começou em 1912 e terminou em 1916. Foi um conflito que envolveu o estado do Paraná e Santa Catarina, para conquistar a posse de terras que eram de antigos moradores. A empresa Brasil Highway comprou 180 mil hectares e dentro desse local ela iria fazer a exploração madeireira com um moderno maquinário. Aí eles fizeram uma limpa dentro dos funcionários, então teve uma limpa na mão de obra. Eles expulsaram os agricultores que estavam fixados dentro daqueles... Com a formação dessa massa de operários desempregados, camponeses desapropriados da região do Contestado, começou a presenciar um movimento messiânico. Diversos profetas, beatos e monges apareceram pregando ideias de justiça, paz e comunhão, que seriam estabelecidos em um movimento de inspiração religiosa. O primeiro desses líderes foi o beato José Maria, que atacava o autoritarismo da ordem republicana e pregava novos tempos de prosperidade e comunhão espiritual. Ainda o antigo rei português São Sebastião juntou um monte de pessoas para formar uma comunidade, que é chamada de Quadrado Santo, que consiste em viver uma agricultura subsistente e fruto de gados. O governo ficou preocupado com essas comunidades e enviou expedições militares. Ao saberem da ação, fugiram para o Irani, no Paraná. Após a fuga deles, ainda em 1912, um novo destacamento militar foi mandado para confronto contra os servidores de José Maria e após disso foram derrotados. Com tudo isso, o líder espiritual acabou morrendo. Após esse primeiro confronto, a comunidade de Quadrado Santo. Em 1913, uma nova luta contra os militares foram lançada, e mais uma vez a comunidade do Contestado subjugou as autoridades republicanas. Após essa fuga, ainda no ano de 1912, um novo destacamento militar foi mandado para entrar em confronto com os seguidores de José Maria. Durante os conflitos, as tropas federais foram derrotadas. Entretanto, o líder espiritual acabou morrendo. Após esse primeiro confronto, os rebeldes começaram a reorganizar a comunidade de Quadro Santo. No final do ano seguinte, uma nova luta foi travada com os militares. E mais uma vez, a comunidade do Contestado subjugou as autoridades republicanas. Para conquistar essas terras ricas em madeira e erva mate, o governo lutou contra os moradores do Contestado. E foi necessário enviar as forças do exército, utilizando aviões e uma pesada artilharia. No fim da luta, milhares de pessoas foram brutalmente executadas. Fim da guerra, de agosto de 1916, com a captura de Adeodato, o último líder do Contestado, a Guerra do Contestado durou mais tempo que a Guerra de Canudos, outro conflito semelhante em território brasileiro. Em 4 anos de guerra, 9.000 casas foram queimadas e 20.000 pessoas mortas. Data da guerra: 22 de outubro de 1912 a agosto de 1916. Local: região do Contestado entre Paraná e Santa Catarina, no sul do Brasil. Desfecho da guerra: acordo de limites entre governos de Pará e Santa Catarina.